Bora finalizar o Milo! Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer todas as costuras do nosso coelhinho. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a terceira e última parte do vídeo do Milo e nela eu vou te ensinar a fazer todas as costuras desse coelhinho da Páscoa. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, porque neles a gente aprende a fazer todas as partes que compõem o Milo. Então, a gente vai começar pela costura dos pezinhos. E lá na hora de falar dos materiais, eu não falei dos alfinetes, mas quem já assistiu os meus vídeos sabe que quando eu trabalho com amigurumis com costura, eu gosto de usar muitos alfinetes, que é para poder prender as peças bem, deixá-las bem firminhas, para elas não saírem do lugar e a costura não ficar torta. E uma outra coisa também que me ajuda, principalmente quando são amigurumis grandes assim, são essas agulhas aqui, são agulhas de boneca, tá? Eu tenho algumas mais grossas que me ajudam a finalizar a costura. E essas aqui que são mais fininhas, tá vendo? Que a linha, né, de crochê tem que ser muito fininha pra passar aqui. Eu gosto de utilizar pra ajudar a prender a peça, tá? Então, por exemplo, aqui como é um amigurumi grande e o alfinete às vezes não prende direito, eu gosto de pegar aqui, ó, posicionar a minha peça. E aí, eu uso essa agulha pra prender aqui, ó, a peça, tá? E aí, depois eu finalizo com o alfinete, prendendo bastante pra não soltar, tá? É uma dica aí pra vocês. Então, eu já coloquei aqui a minha primeira perninha, eu acho que ela já até ficou no lugar ok. E agora, eu vou posicionar a outra exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou procurar aqui, ó, centralizar com o rostinho, nas mesmas carreiras do corpinho, e vou prender aqui com a minha agulha. E aí, antes de prender com os alfinetes, antes da gente começar a costura, a gente olha em todas as direções. Então, aqui eu já vi que ela tá um pouquinho mais pra dentro, vou colocar mais pra fora, ó. Então, você olha de cima, olha de frente, de baixo, vê se o narizinho tá centralizado com tudo, pra ver se ela não tá torta, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa, elas têm que estar na mesma distância, tá? Aqui também, mesma altura, então mesma carreira. Põe o seu amigurumi sentadinho, ó, tá vendo? O meu ainda tá um pouquinho pra cima. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, ó, de carreira, que é pra ele ficar sentado certinho. Agora, acho que ficou melhor. Então, aqui ó, na parte de baixo, eu deixei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de distância aqui do centro. E entre as perninhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui nesse miolinho, tá? Então, eu gostei da posição, eu acho que tá ok, não tá nem muito fechado, nem muito aberto. Mas, você não precisa costurar nessa posição exatamente, tá? Vai posicionando aí, vê o que você acha que fica melhor e aí você costura onde você achar que fica mais legal. Então, agora que eu já defini aqui a posição dos meus pezinhos, eu vou colocar alfinetes aqui por toda a volta, que é para eles não soltarem enquanto eu faço a costura. Então, eu vou pegando aqui, ó, e vou marcando todos os pontos. Um a um, que é pra ficar bem preso mesmo.
Então, dei toda a volta aqui nessa perninha. Tá bem presinho. Eu posso tirar essa agulha aqui agora. E agora, eu vou colocar desse lado. Então, vê se o pezinho não virou, tá vendo? Se ele tá certinho, viradinho pra cima. Segura, mesma coisa. Alfinetes por toda a volta. Eu sei que existem alguns alfinetes gigantes, né? Eu acho que é o nome. Mas eu nunca encontrei pra comprar. Mas eu sei que eles auxiliam bastante também pra prender peças grandes assim. Mas aqui essa agulha de boneca acaba ajudando bastante. Então, ficou bem preso, não tá mexendo. E agora, eu vou começar a costura do pezinho. Então, com os 2 fios, né, porque a gente tá trabalhando a gente trabalhou o amigurumi inteiro com fio duplo. Então, eu vou passar os 2 fios aqui na minha agulha de tapeceiro. E aqui a gente vai fazer uma costura de peça aberta, que é o pezinho, em peça fechada, que é o corpinho. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a nossa linha tá saindo aqui do pezinho. A gente vai entrar aqui no corpinho exatamente na onde essa linha tá saindo, então você não vai nem muito para um lado, nem muito para o outro. Aqui onde ela tá saindo, no mesmo rumo, você vai entrar com a agulha e sair num ponto próximo ao próximo ponto do pezinho. Então, aqui, ó, peguei um ponto do corpinho. E agora, de dentro pra fora, tiro o alfinete aqui, ó, eu vou pegar o próximo ponto do pezinho, da perninha, tá? Aperta bem. Mesma coisa, aqui onde a linha tá saindo, eu vou entrar aqui no amigurumi. E vou sair, tá vendo que a minha agulha tem que sair nesse próximo ponto. Então, lá no corpinho, eu vou sair num próximo ponto bem perto. Se eu conseguir, eu já posso sair dentro da perninha e já sair com a agulha nesse ponto aqui. Mas eu acho mais fácil primeiro sair aqui no corpinho. E aí, sim, eu venho aqui, tiro o alfinete e pego de dentro pra fora esse próximo ponto. De novo, na onde a minha linha tá saindo, eu vou lá no corpinho, pego um ponto. E aí, eu saio no próximo. Então, vai tirando os alfinetes de dentro pra fora. Mesma coisa. E aí, você vai fazendo isso por toda a volta, então, até o final da peça. Entro aqui na frente, saio no próximo ponto. Vou lá no pezinho e busco o próximo ponto de dentro pra fora. Entro, saio no
próximo. Você não precisa necessariamente sair aqui, ó, entre os pontos, tá? Nos buraquinhos. Você pode sair no meio do ponto. O importante é que você saia bem pertinho, ó, do próximo ponto, tá vendo? Que ele tá aqui. Então, na hora que eu sair com a agulha aqui, eu já venho aqui nesse ponto e pego ele de dentro pra fora. Então, tem que ser bem pertinho. Mais uma vez. Ó, a gente já tá aqui no finalzinho da costura, só faltam esses 3 últimos pontos aqui. Se você achar que você pode colocar mais um pouquinho de fibra, se você achar que nesse finalzinho aqui, né, cabe mais um pouquinho de fibra, agora é a hora de você colocar. Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente enche o pezinho, a gente não coloca muito, porque senão atrapalha aqui na hora da costura. Então, essa pontinha fica um pouquinho sem mesmo, mas você pode completar agora no finalzinho da costura. Então, você pode pegar um pouquinho de fibra. E com a ajuda da pinça, porque a abertura tá bem pequenininha, você coloca essa fibra lá pra dentro. E agora, você finaliza os últimos pontos. Então, aqui. E agora, eu pego o último ponto. Finalizo aqui. E agora, eu saio com essa linha aqui atrás do corpinho, em um ponto qualquer. Essa linha que eu acabei de utilizar para costurar, eu não vou finalizar, deixa aqui. A gente vai costurar esse outro pezinho e depois a gente volta para finalizar os dois juntos, tá? Então, agora, deixa essa linha aqui pra trás, vamos fazer o outro pezinho. Então, mesma coisa, coloca os 2 fios e é o mesmo tipo de costura. Mais uma última olhada, se tá no lugar certo. Isso, e agora, então, lembrando, onde a minha linha tá saindo, eu vou entrar em um ponto bem na frente, lá no corpinho, e sair num próximo. Aí, eu tiro aqui o alfinete e vou pegar, tá vendo? A minha linha tá saindo aqui, ó. O próximo ponto é esse, então, eu vou pegar ele de dentro pra fora. Entro no corpinho, saio no corpinho
busco o próximo ponto do pezinho. Entro no corpinho, saio no corpinho. Pego o próximo ponto do pezinho. Entro no corpinho, saio no próximo ponto do corpinho. E pego o próximo ponto do pezinho. Ó, agora a gente tá quase no final, vou fazer a mesma coisa. Então, tiro os alfinetes, pego um pouquinho de fibra. E vai colocando com o auxílio da pinça. E agora, finalizo os últimos pontos. Opa. Agora, eu vou pegar aqui o último ponto do pezinho. Vou entrar aqui onde eu saí. E vou sair exatamente aqui onde eu saí com esse primeiro fio da primeira perninha. Isso. Então, olha lá, os 4 fios, no caso, né, mas das 2 perninhas, saindo no mesmo lugar. E antes da gente finalizar, volta lá, confere se ficou tudo no lugar certinho, se as perninhas estão certinhas, se elas não ficaram tortas. Olha de baixo, de frente, de cima, se elas estão bem alinhadinhas. Se ficou torto, desmancha e faz de novo, tá, gente? Não deixa torto, porque depois você vai se arrepender de ficar com o seu amigurumi torto. E ele vai ficar feio, né? Então, agora que eu conferi, já tá tudo certinho, eu pego os fios aqui das 2 perninhas e vou amarrar. Então, dou um nó aqui, ó. Prendendo os 2 fios.
porque assim não tem como eles se soltarem. Então, eu vou cortar aqui do mesmo tamanho, para facilitar na hora de passar na agulha. Vou passar os 4 aqui na agulha. E vou levar esse fio lá pra dentro do amigurumi pelo mesmo lugar de onde ele tá saindo, pra esconder esse nó. Então, entro, saio em um ponto qualquer aqui, ou se você conseguir atravessar, pode ser lá do outro lado. Como são 4 fios, o nó ficou maiorzinho, aí fica um buraco. Mas dá uma ajeitadinha aí que ele fecha. E agora, você vai cortar o excesso do fio. Ajeita para esconder as pontinhas. E agora, a gente vai para a costura dos bracinhos. O bracinho, você vai escolher se você prefere costurar ele assim, viradinho pra baixo, ou se você prefere costurar ele assim, ó, pra frente, tá? Se você for colocar alguma cenourinha, algum ovinho pra ele ficar segurando, é melhor você costurar assim pra frente, tá vendo? Na diagonal, que ele fica mais bonitinho e ele consegue ficar aqui segurando alguma coisa. Se você costurar ele assim, você vai ter um pouquinho de... Você consegue jogar ele aqui pra frente, mas tá vendo? Você vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, eu vou colocar aqui o meu bracinho, ó, bem rente ao pescoço, tá? Então, olha lá. Vou puxar mais aqui esse ponto. Viradinho aqui pra frente, ó, em cima do pezinho. Então, ele vai meio que ficar encaixadinho aqui no pezinho, ó. E aí, eu vou prender. Eu gosto de prender aqui os pontos que eu vou costurar, mas eu também gosto de vir aqui, ó, e prender ele mais pra baixo, porque depois, conforme eu vou soltando os alfinetes que eu vou costurando, ele não sai do lugar mesmo assim, tá? E agora, do outro lado. Então, bem grudadinho na cabeça, encaixadinho aqui, ó, no pezinho. Vou colocar aqui 2 alfinetes antes de colocar o resto. Aí, você vai olhar de frente, se não tem um bracinho mais pra baixo, se não tem um bracinho que ficou aqui mais pra frente do que o outro. Olha de cima se os dois estão aqui, ó, no mesmo lugar. Esse daqui eu acho que dá pra ir um tiquinho pra trás, mas bem pouquinho. E aí, marca de novo. E agora sim, ó, pra mim tá ok, os dois estão no mesmo lugar. Esse aqui tá um pouquinho solto, porque eu só coloquei 2 alfinetes. Então, vou marcar mais, prender mais aqui, ó. E aqui também. E reparem que esse bracinho eu vou começar a costura na parte de baixo e vou subir, e esse daqui eu vou começar na parte de cima e vou descer. Eu coloquei os dois virados para o mesmo lado, porque lembrando, os dois são feitos do mesmo jeito, então, né, a linha fica para o mesmo lado. Então, essa daqui vai ficar para cá, para a esquerda, e esse daqui, olhando assim, também vai ficar para a esquerda, tá? Mas não tem erro, você pode virar o seu bracinho se você preferir começar a costura por baixo ou por cima, tá? E agora, então, que o meu bracinho tá bem preso, vou começar a costura. Bom, então, eu vou começar com esse daqui que tá com o fio mais próximo do pescoço. E eu vou fazer uma costura como se fosse uma costura de peça plana.
Então, aqui, ó, a minha agulha tá saindo no primeiro ponto, eu vou buscar um ponto lá no corpinho. Então, eu entro bem aqui onde a minha linha tá saindo e saio no próximo ponto, embaixo desse ponto aqui, onde tá o alfinete rosa. Então, lá no corpinho mesmo, eu vou pegar esse um ponto. E aí, aqui, ó, eu vou pegar esse segundo ponto de baixo pra cima. Então, vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no primeiro ponto, então, a minha linha vai vir pra cá, ó. Então, eu vou entrar nesse primeiro ponto, vou lá no corpinho e vou sair embaixo desse próximo ponto, ó, o terceiro ponto. Então, eu vou passar por baixo desse ponto onde a agulha tá saindo. Vou entrar aqui no de trás e sair aqui no próximo, no da frente. Então, se você não conseguir fazer toda essa volta com a agulha, pega primeiro o ponto do corpinho, olha lá, tá vendo? Vou sair aqui, ó, embaixo da onde eu tenho que sair com a agulha. Ajeita. E agora sim, eu pego e subo aqui, ó, nesse terceiro ponto. Mesma coisa agora, eu vou entrar no ponto anterior, então aqui atrás. Vou lá no corpinho, então vou pegar um ponto do corpinho. E vou sair aqui, ó, no último ponto. Aqui. E agora, para finalizar, a gente vai entrar aqui no ponto anterior. E vai sair aqui em um ponto qualquer do amigurumi. Se você tiver com muita dificuldade para puxar essa agulha, porque às vezes ela fica presa, você pode utilizar um alicate, tá? E somente puxar aqui, ó, que ele ajuda bastante. E aí, a costura do meu bracinho vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, deixa, mesma coisa das perninhas, tá? Deixa o fio aqui. E agora, a gente vai pro outro bracinho. Prende ele direitinho. E agora, a costura vai ser de baixo pra cima, mas é a mesma coisa. Então, olha lá. A minha linha tá saindo aqui no primeiro ponto. Vou lá no corpinho. Pegar um ponto no corpinho. E vou sair exatamente embaixo desse segundo ponto. Se eu conseguir, já pego ele e saio aqui, ó, por aqui. Ajeito o fio. Vê se puxou os dois. Agora, a mesma coisa que lá do outro lado. A gente vai entrar no ponto anterior, pegar um pontinho lá no corpo e sair aqui no próximo ponto. Se você não conseguir já pegar esse próximo ponto, você sai lá no corpinho e depois sobe aqui nesse terceiro ponto. Então, olha lá, vou sair lá no corpinho. Tá vendo, ó? Eu saí bem embaixo de onde eu tenho que subir. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui, ó, no terceiro ponto. Prontinho. Agora, mesma coisa, entro no ponto anterior e saio no próximo. Então, vou tirar esse alfinete, vou entrar nesse ponto e sair em um ponto bem aqui embaixo. Puxa os dois fios. E agora, de baixo pra cima, o último ponto. Agora, pra finalizar, a gente vai entrar aqui num ponto do corpinho
e sair aqui aonde a gente saiu com o outro fio. Exatamente aqui. Tá mais para um lado que para o outro, mas não tem problema, porque é só para finalizar, tá? Depois vai esconder esse fio. Então, olha lá, os meus bracinhos vão ficar assim. Agora eu posso soltar. Então, de novo, antes de finalizar, olha tudo de novo, de frente, de lado, de cima, se tá tudo ok, de baixo, de costas, se eles não estão mais pra lá do que pra cá. Só que aqui a gente ainda não vai finalizar. Vou deixar abertinho assim pra eu conseguir apoiar. Porque a gente vai costurar o rabinho aqui, e o rabinho, como é um só, ele não tem aonde a gente prender esse fio. Então, eu vou costurar o meu rabinho, vou trazer o fio dele também aqui pra esse ponto, e aí a gente vai finalizar os 3 juntos. Então, mesma coisa, tô aqui com o rabinho, eu não coloquei a fibra, porque ele é bem pequenininho, né? Eu vou deixar pra colocar a fibra só no final. Então, vou medir aqui mais ou menos onde eu vou colocar esse rabinho. Como ele é menorzinho, já dá pra prender com o alfinete. E aí, a mesma coisa do pezinho. Eu vou prender ele aqui, ó, em todos os pontos. A gente vai fazer o mesmo tipo de costura que a gente fez no pezinho, que é a costura de peça aberta em peça fechada. Aí, prontinho, agora que eu já prendi toda a volta dele, eu posso começar. Eu prefiro deixar o fio aqui pra baixo, porque aí se ficar algum degrauzinho, ele fica mais escondidinho. Então... mesma coisa, vamos lá. Aqui onde a minha linha tá saindo, pego um pontinho lá no corpo. E o próximo pontinho do rabo. Na mesma direção da linha, entra no corpo. Pega um ponto. Pega o próximo pontinho do rabinho. Mais um pontinho no corpo. Próximo do rabinho. Antes de você terminar, lembra de colocar o seu amigurumi sentadinho para ver se o rabinho não ficou muito aqui para baixo e não vai atrapalhar na hora dele ficar sentadinho, tá? Ele tem que ficar numa posição que o amigurumi consiga ficar com tudo isso daqui relando na base. Ele não pode ficar muito para baixo, tá? Aqui eu deixei mais ou menos a mesma distância, tá vendo? Que eu deixei dos pezinhos, mas faz esse teste. Coloca ele sentadinho e vê se ele não tá impedindo o amigurumi de sentar, sabe? Deixando ele pra frente assim.
próximo. Ou, aliás, entra logo aqui, né? Onde tá a linha. Sai lá no próximo. Entra aqui e sai lá no próximo. Pega o ponto do rabinho. Confere sempre se você tá puxando os dois fios do mesmo jeito, se não tem nenhum ficando mais larguinho do que o outro, porque pode acontecer. Ó, tá vendo? Eu puxo aqui, ó, tá sobrando fio aqui, então eu tenho que puxar separado. Aí, ajeita ele na linha, na agulha e continua. Ó, tô bem no finalzinho aqui, só tem mais um alfinete, então eu vou tirar tudo e vou encher agora esse rabinho com fibra, tá? Então, pega um punhadinho de fibra. Aqui a gente vai colocar um pouco mais do que no pezinho, né? Porque aqui tava totalmente vazio. Vai tentando jogar essa fibra assim, ó, pra dentro do rabinho, tá? Aperta, não precisa colocar muito, tá? Ó, já encheu, porque ele é bem pequenininho. E agora finaliza. Então, agora fiz o último ponto. Mesma coisa, antes de finalizar, confere se ele ficou centralizadinho. Então, sempre confere na hora que você coloca e na hora que você termina a costura, tá? Terminou, ó, tá tudo certinho. Aí, eu vou pegar esse fio, vou entrar aqui no corpinho e vou levar ele lá onde estão os outros fios. Então, agora, a gente tem 3 fios, o do rabinho, o de um braço e do outro bracinho. Então, primeiro eu vou amarrar aqui, ó, esses dois com esses dois. Não tem ordem, tá, gente? É só pegar dois e amarrar. E aí, aqui eu pego um desses dois que eu acabei de amarrar e amarro de novo.
Agora é só levar esse nó lá pra dentro. Tá um nó bem grande, então vai ficar um buraco um pouco grande, mas depois a gente ajeita. Mas todos esses fios tem que voltar pelo mesmo lugar de onde eles saíram. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou cortar todos do mesmo tamanho. Que é pra facilitar na hora de passar na agulha. Eu peguei aqui uma agulha de boneca das que eu falei maiores, né, que eu tenho, que é a que eu uso pra finalizar. Como o fio tá menor que ela, primeiro eu vou passar ela aqui no buraco, porque eu quero atravessar o amigurumi dessa vez. E aí, eu vou passar todos esses fios aqui por dentro. Os 6. Essa também é uma agulha de boneca, é a maior que eu tenho, e eu uso exatamente pra isso, pra finalizar as costuras de amigurumis grandes, que é pra conseguir atravessar a peça. Qualquer coisa, o link dela tá aqui na descrição do vídeo, qual que é, o tamanho certinho. E agora sim, ó, que eu passei todos os fios, eu vou sair aqui do outro lado do meu amigurumi. Então, como essa agulha é maior, ela fica um pouco mais fácil de puxar, mas mesmo assim vai te dar um pouco de trabalho, porque o nó não é um nó pequeno, é um nó grandinho. Qualquer coisa, se você não estiver conseguindo puxar, vem aqui, ó, com a bundinha da agulha e tenta empurrar esse nó pra dentro, pra auxiliar. E aí, você puxa aqui do outro lado. Tá vendo, ó? Aí, vai ficar um buraco grande, porque foi um nó grande, mas você vem aqui com a ponta da agulha e ajeita. E aí, esse restinho de fio, a gente vai cortar. Se precisar também, ajeita aqui, ó, o pontinho da barriga. E vai ficar assim. E agora, a gente vai pra costura das orelhas. Se você não quiser que o bracinho fique te atrapalhando na hora da costura, porque ele fica abrindo e fechando, você pode prender ele aqui, ó, com alfinetes, tá? Pra ele ficar fechadinho e não te atrapalhar. Então, aqui eu tenho as duas orelhinhas, a gente não encheu elas com fibra acrílica, né? Elas estão dobradinhas aqui no meio, então vai ficar afundadinho assim pra um lado. E a gente vai costurar elas assim, ó, dobradinhas em cima da cabeça. Então, aqui, ó, vai fechar, vai ficar esse buraquinho, né? Que é a parte interna da orelha, e ela vai ficar costurada assim. Então, as duas vão ser costuradas praticamente juntinhas, mas uma de cada vez. Então, eu tenho que posicionar elas bem no topo da cabeça, já segurando a base delas assim. Então, aqui, ó, eu vou encontrar o centro da cabeça, vou pegar essa minha orelhinha já dobrada e vou posicionar bem aqui, ó, de um lado do anel mágico. E vou prender essa orelhinha com o máximo de alfinetes que eu conseguir para ela não escapar. Vou dar toda a volta aqui por trás. Olha lá, vai ficar assim. E agora a outra do mesmo jeito. Então, agora do outro lado, vou apertar bem essa base. Dá uma ajeitadinha aqui.
Mesma coisa, dou a volta por toda a parte de trás. Então, é muito importante deixar essas peças bem fixadas para elas não saírem do lugar na hora da costura, tá? Então, olha lá. Aqui, ó, tá o meu anel mágico, tá? Então, de um lado, uma orelha, do outro lado, a outra orelha. Como aqui é fio duplo, ele fica mais grosso, então fica mais difícil mesmo de manter essas orelhinhas bem apertadinhas. Mas aí, na hora da costura, a gente vai puxar e aí elas vão ficar mais fechadinhas assim, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer é a costura dessas orelhas. Então, você pode começar por qualquer lado, tá? Vou pegar aqui. Passar na minha agulha. E a gente vai costurar esses dois lados como se eles fossem um só. Então, aqui, ó, o meu fio tá saindo bem nessa ponta, tá? Da orelha. Então, eu vou entrar aqui, ó, na cabecinha do meu coelho. E vou atravessar até sair do lado de cá. Então, ó, eu vou atravessar duas carreiras, tá vendo? Eu entrei nessa carreira aqui e saí aqui. Entrei entre a terceira e a quarta e saí entre a primeira e a segunda. Opa. Puxo bem esse fio. E entro exatamente nessa pontinha aqui desse lado e atravesso saindo exatamente do outro lado. Se o alfinete estiver te atrapalhando, você já pode tirar esses dois aqui da frente. Porque a gente tem que sair bem aqui, ó, do outro lado. Deixa só eu pegar o ponto inteiro. Então, olha lá, vou atravessar a orelha do meu coelho e vou puxar pra ficar bem fechadinho. Agora, aqui, ó, eu vou entrar um ponto pra trás, na cabeça, e vou fazer a mesma coisa. Entro aqui na cabeça e saio lá do outro lado. Um pontinho pra trás. Essa orelha vai começar a soltar, tá? Mas não tem problema, depois a gente ajeita ela de novo. Porque como é muito pertinho, é quase impossível não esbarrar nela. E aí, você vai soltando as partes que você já tá costurando. Puxa bem, entra lá no ponto de trás, atravessa a orelha. Mesma coisa, entra aqui na cabeça. Sai lá do outro lado. E finaliza aqui, ó, os últimos pontos atravessando a orelha. Então, ela vai ficar assim, ó. Bem presinha, tá? Agora, pra não ficar essa pontinha levantada, você vai entrar com o fio bem aqui, ó, atrás dela, sair aqui num ponto qualquer. Vem. E aí, você vai puxar esse fio, que é pra ele abaixar essa pontinha que tá levantada aqui, ó. Então, você puxa bem pra ele ficar assim. Mesma coisa, deixa o fio solto aqui atrás, a gente vai costurar essa daqui de cá, aí depois a gente finaliza. Se você preferir, se você quiser que essa orelha fique mais fechadinha, você pode ou deixar ela presa por um tempo, tá? Até ela pegar o formato, ou você pode dar uns pontinhos aqui nos primeiros pontos da orelha, ou até mesmo colar com cola universal, tá? E deixar ela presinha assim. Então, agora, vamos pra costura da segunda orelha.
Como ela soltou, prende de novo. Se tiver mais frouxo, tira o alfinete, aperta de novo. Como não tem muito espaço, é meio que normal ela ficar um pouco solta mesmo, mas aí você aperta com a costura. Então, vamos lá. Essa daqui tá saindo um pouquinho mais aqui no meio, tá vendo? A linha não ficou tanto aqui na ponta. Então, eu já vou passar aqui por dentro, ó, desse outro lado aqui. Puxo os 2 fios. E aí, sim, eu vou passar aqui, ó, por dentro da cabeça. Então, eu vou entrar num ponto do lado de cá. E vou sair lá no ponto do lado de lá. Puxa bem os 2 fios. Entra aqui, ó, de novo, no primeiro ponto da orelha, sai do lado de lá. E aperta bem pra fixar aqui, ó, a frente da orelhinha. Vou tirar esses primeiros alfinetes. E agora aqui, ó, posso já tirar esse daqui do lado de cá, aqui no meio também. Entro aqui no ponto da cabeça. Atravesso lá do outro lado. E agora a orelha, então entra do lado de cá, sai do lado de lá. Puxa bem, entra na cabeça do lado de cá. Eu vou tirar tudo aqui, saio do lado de lá. Essa orelha tá caída porque esse fio ainda tá solto, tá? Agora, os últimos fios, os últimos pontos da orelha. Atravessa. Aqui, ó, sobrou esse último ponto sozinho, eu vou entrar aqui na cabeça de novo. Vou sair bem aqui atrás da orelha, ó. E vou pegar esse último ponto que ficou sozinho aqui atrás. E agora sim, faço a mesma coisa que aqui do outro lado. Entro aqui na cabeça e saio no mesmo lugar do outro fio. Deixa eu sair bem no meio do ponto aqui, eu vou arrumar esse fio. Vou sair nesse ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, deixa eu puxar de volta. Vou entrar aqui e vou sair lá naquele ponto. Olha lá, tá vendo? A gente vai puxar muito bem esses 2 fios, porque são eles que vão puxar essa orelha aqui, ó, pra cá, tá vendo? Que é pra prender bem e deixar elas bem presinhas. E agora, a gente vai amarrar. Então, dá um nó. Mais um. O nó já acabou indo lá pra dentro, ó, porque eu fiz tão apertadinho que ele já entrou sozinho. E agora, a gente corta. E esconde o fio lá pra dentro. Então, mesma coisa, ó. Vou passar aqui os 4 fios na agulha. E
atravessar o meu amigurumi. Corta esse excesso. Abre aqui. Então, olha lá, tá vendo? Elas não ficam totalmente dobradas. Então, como eu falei, ou você prende elas assim com alguma xuxinha ou algum alfinete pra elas tomarem a forma, né, mais fechadinhas, ou aqui embaixo vocês podem costurar ou colar esses primeiros pontinhos, tá? Essas orelhas, elas vão ficar móveis, assim, elas não ficam totalmente durinhas, porque elas são bem pesadas e elas são grandes, tá? Mas vai ficar assim, ó. Tá vendo? Mas ela não vai chegar a cair totalmente. Se você quiser também que elas não caiam, você pode dar um pontinho ou uma coladinha aqui no meio delas e elas vão ficar uma segurando a outra assim, tá? Mas eu não vejo problema em elas ficarem molinhas assim. E agora a gente vai finalizar o Milo fazendo o rostinho dele aqui e pintando um pouquinho essas orelhas. Então, para bordar, eu gosto de usar o fio de meada preto, tá? Mas você pode usar qualquer outro fio que você preferir para bordar. E aqui no caso, eu utilizo os 6 fios da meada, principalmente porque ele é um amigurumi grande, então eu deixo a linha mais grossinha. Então, vou pegar aqui um pedaço de uns 40 centímetros. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos onde eu quero a minha sobrancelha. Com o alfinete. Aí você vê se você prefere uma sobrancelha muito grande ou menorzinha. Mas lembrando que ela tem que ficar centralizada, tá? Então, mais ou menos no mesmo lugar aqui no centro, as duas, do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, eu fiz 3 carreiras acima do olho, um pouquinho pra dentro, tá vendo? E aí, 4 pontos pro lado, né, aqui no caso direita, eu desci uma carreira. E aqui, 4 pontos pro outro lado, eu desci uma carreira. Aí, você vê, se você prefere ela mais arqueadinha aqui, ó, pra baixo. Acho que eu gostei mais assim. 2 carreiras. Vamos ver. Então, ó. Então, 3 carreiras pra cima do olhinho, marquei, 4 pontos, 2 pra baixo. E aqui também, 3 carreiras pra cima do olhinho, 4 pontos pro lado, 2 carreiras pra baixo, tá? Então, entre em um ponto qualquer aqui no rostinho. Vou sair aqui do lado. Deixa um pedaço de fio no começo pra finalizar. Entro aqui. Saio do outro lado. Então, uma já vai ficar pronta. Aqui assim. E agora, para fazer a outra, eu vou entrar aqui e sair onde eu comecei. E prontinho. Então, ajeita. Agora, a mesma coisa, amarra. E esconder o fio lá pra dentro. Opa. Então, entra nesse ponto. Puxa. Corta o excesso. Prontinho. E agora, o blush. Então,
aqui, ó, eu vou passar o blush bem no centro, bem aqui, ó, nesse miolinho das orelhas. E vou jogando pra cima, assim. E vou passar um pouquinho aqui na bochecha também, mas aqui eu vou passar bem de levinho. Mas aí vai do seu gosto. E o Milo tá prontinho. Lembrando que a receita escrita do Milo tá disponível lá no meu Instagram, @ami.maker, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Caso você faça e poste o seu Milo nas redes sociais, não esquece de me marcar usando a hashtag ReceitaAmiMaker. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se sim, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal porque sempre tem novidade pra você. Até a próxima. Tchau!